essa expressão hebraica, Hillel ben Shachar, ela é traduzida em grego como fósforos. Então o nome grego de Lúcifer é fósforo. Então cuidado com o fósforo, hein? É? É fósforo. O portador da luz, alguma coisa Portador, assim? fós é a luz em grego, né? E foro é o transportador, né? E aí, Fiat Lux. Fiat lux, né? Haja luz, né? É. E aí em latim o fósforo vira lute, em vez de ser fós é lute. E o fer fica parecido, né? Porque é fósforo, Lucifer. Lucifer é o transportador da luz. Tá. Portador da luz, que em hebraico é Hillel, né? Que é o brilhoso. E o lance da estrela da manhã? Então, os dois são chamados de estrela da manhã, né? É? Jesus e Lúcifer. Jesus também. É, porque filha, estrela da alva, filha da manhã, né? Então, ambos têm esse título, Tá. né? Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, que é o planeta Vênus, quando ele brilha de manhã, quando ele aparece Quando de manhã. aparece no céu, parece É. uma estrela, né? Parece uma estrela, que é a estrela da manhã, né? Então, Lúcifer recebe esse título também. Existem, na verdade, várias equivalências entre Lúcifer e Cristo, né? Por exemplo, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lúcifer é representado pelo bode Azazel. Exato. Então tem o bode e o cordeiro. Existe Lúcifer enquanto serpente e existe a serpente de Moisés, né, que engoliu as outras serpentes. Mas né? que era do bem. Do bem, uma serpente do bem. Existe o poste, que é a cruz que Moisés levanta. Não sei se a galera lembra dessa história. Teve uma época que eles estavam no deserto, na travessia, né, para a Terra Prometida. E aí o povo começou a ser atacado por víboras. E aí Moisés ordenou que fosse construída uma cruz e colocada em cima da cruz uma serpente de bronze. E quem fosse picado pela víbora e olhasse para essa serpente na cruz era curado. Então isso era uma representação já da serpente sendo derrotada na cruz, né? E além disso... Muitos católicos usam essa passagem para justificar o culto às imagens. Culto às imagens. Né? Tem um argumento interessante, porque a Bíblia diz que depois que o povo de Deus entrou na Terra Prometida, eles deram um nome para essa serpente, que é Nerustan, que é a serpente de bronze, e eles começaram a cultuar essa serpente. No momento que eles começaram a cultuar essa serpente, Deus mandou destruir o poste e a serpente. Virou Aí, ó, Nerustan. Objeto de culto. Aí vira uma idolatria. E, portanto, né? pecado. Aí não pode fazer. É igual o Gideão, né? Gideão, na época dele, a galera adorava uma estátua de Baal. Então a primeira coisa que ele fez foi pegar um machado e machadar a estátua toda, né? Pois é. Então isso sempre foi um problema ali na Bíblia. E então a gente chega até não só as comparações entre Jesus e Lúcifer, né? Que a gente já citou, né? A brilhante estrela da manhã, Cordeiro de Deus, né? No caso de Lúcifer, o bode Azazel. Entre outras coisas. Mas tem até aquela confusão entre Jesus e Barrabás também, né? Porque Jesus era chamado de filho de Deus e Barrabás significa filho do Pai. Então você tinha dois filhos do Pai, que eram dois salvadores. Um salvador que era um rebelde contra o Império Romano, o outro que era um salvador espiritual. E o povo escolheu... O povo fez unidunité e escolheu errado, né? Então, assim, sempre para você saber discernir entre o bem e o mal, exige ali uma sensibilidade maior, né? Porque a Bíblia fala, né? Há caminhos que as olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição, né? O inimigo cegou o entendimento da humanidade para que não enxergue a verdade. Não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Paulo fala uma frase muito legal que eu tomo como referência para mim, que é para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis, né? A gente não ignora a sua sagacidade, né? Que está sempre ali tentando enganar, uma vez que ele é o mestre do engano, né? Então, esse livro de Enoque ele tem vários temas legais, né? Fala do juízo final, fala até uma espécie de justiça social, talvez isso tenha dado um pouco de problema naquela época, né? Porque depois do Concílio Vaticano II, a igreja começou a falar sobre mais questões sociais e tal, nos anos 60, mas nesse livro, claramente, é um tema que está na Bíblia, né? Isso é explícito, mas no livro de Enoque também Deus defende os pobres e humildes contra os ricos opressores. Então tem esse negócio do... Claro que Jesus também fala que é mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu e tal, né? Fala pro jovem rico, né? Larga tudo que você tem e me segue. Aí ele foi embora triste porque era dono de muitas posses. Vai falar sobre... tem um verdadeiro... No livro de Enoque tem um verdadeiro estudo de angelologia, que é o estudo dos anjos, que ele vai falar sobre as hierarquias angelicais, as funções de cada anjo, né? Vai mostrar essa queda. Pois coloca essa hierarquia dos anjos aí. Hierarquia angelical.
A melhor de todos para mim é do Moisés Maimônides. Se quiser procurar, hierarquia angelical do Moisés Maimônides, que é uma hierarquia angelical judaica, não é cristã, mas eu acho que é mais completa, porque vai aparecer coisa que a gente não imagina que existe em termos de anjo, né? Tá. Porque Ezequiel fala, eu vi rodas dentro de rodas. Aí você fala, cara, isso não é um anjo, pode até ser um OVNI, né? Mas anjo não, mas aí na angelologia do Moisés Maimônides é uma categoria angelical chamada Ofanim, que são as rodas, né? Tá. Em hebraico. Por exemplo, na hierarquia de Maimônides tem uma categoria chamada Ishim. Ishim vem da palavra Ish em hebraico, que significa homem. Então seriam os semelhantes a homens. São aqueles anjos que a Bíblia fala assim, muitos sem saberem receberam anjos em suas casas, porque parecia uma pessoa normal, né? Então é interessante também, né? Abraão mesmo recebeu anjo na casa dele e eles jantaram, lancharam, então os anjos conseguem comer. Ideia. Jogaram um PlayStationzinho, né? Bateu um PlayStation. E tem uma esperança escatológica também, isso é interessante, né? Porque fala de ressurreição, fala de vida eterna para o justo, fala. Então é como se tem ali o início, meio e fim, cara. Tem uma história completa. Tem alguma coisa nova sobre sinais do Apocalipse no livro dele? No livro de Enoque, cara... Que não tenha na Bíblia? Diferentes, assim? E alguma coisa que tem que acontecer para acontecer o final? Cara, não tem... Como ele não vai falar de templo, não vai falar de acordo de paz, não vai falar desse grande engano, não tem uma figura... Não tem a figura do anticristo. Você pegou uma coisa de pré-primário para mostrar pra gente? Essa é do maternal. Essa é a melhor que eu encontrei. Letrinha de criança, né? Pois é. Uma coisa eu garanto, essa não é do Moisés Maimônides, não. Não é, né? Escrito Maimônides? Peguei como... Vê se acha um. Volta aí, peraí. Volta lá, vamos ver. Deixa eu enxergar melhor. Primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Segunda hierarquia... Dominações. Potestades e virtudes. Terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Aí abaixa. Não, acabou. Não, cara. É isso ou não, né? Vê se acham melhor e a gente coloca vai falar dos... Bota no Wikipedia. O Wikipedia tem uma tabelinha boa. Wikipedia, né? Bota... talvez... Às vezes aparece só em inglês. Que é... Bota Maimonides Angelology. Aí vai aparecer no Wikipedia. Tem uma lista legal que tem 10 hierarquias. Tem o Bnei Elohim, que são os filhos de Deus, que a gente citou aqui esse programa todo. Tem os Ofanim, que são as rodas. Tem os Erelim, que são os seres elétricos. Tem... aí vai ter arcanjo e tal, né? Esses outros seres que a gente conhece. E tem Ishim, né? Que são os humanos. Eu não vou conseguir lembrar tudo de cabeça, né? Que são 10, né? Então, assim, é um livro muito interessante, porque é quase que fosse uma bíblia ali, né? Agora, a gente vê exemplos disso quase que trechos literais do livro de Enoque na Bíblia, né? Na carta de Judas, no Novo Testamento, na Epístola de Judas, que é um pequeníssimo livro que tem um capítulo só, nos versículos 14 e 15 ali, são citações diretas ao livro de Enoque. Na Epístola de Pedro, ele fala, aos anjos que não guardaram o seu lugar, Deus os guardou em cadeias eternas até o juízo. Isso é uma referência direta, né, ao livro de Enoque. Tem fragmentos do livro de Enoque também encontrados no manuscrito do Mar Morto, né, os manuscritos de Qumran, e ajuda a entender o contexto até do judaísmo ali nos tempos de Jesus, dessa ideia de expectativa apocalíptica, né? Então, é um livro que influenciou muito a ideia que tem ali de anjo caído, a queda dos anjos, como é que os gigantes surgiram. Bom, essa aí tá mais encorpada, né? Tá até difícil de ler ali. Não, vê se acha outra tá escrito em hebraico e em latim ao mesmo tempo. Lux in access. A gente acha aí depois essa hierarquia aí. Não, é legal pra caramba, né? Cara, muito bom. Então, não sei se tem pergunta aí, Vilela, que aqui já metralhei tudo aqui. Vamos lá, Romer. Você achou outra? Eu achei outra. Vamos ver essa daí. Outra. Aí, na edição... outra hierarquia. Ó, essa tá bacana, vamos ver. Tronos, domínios, virtudes. Ô, Romer, volta lá em cima, vamos ver. Vamos ver aqui. Vou desde o início aqui. Tá. Só dar um F11. Serafim. É a primeira tríade, né? Serafim, querubim e tronos. A segunda tríade, dominações, virtudes e potestades, powers. Principados, arcanjos e anjos na terceira tríade.
Ô, Romer, Fala comigo. perguntas. Vamos lá, temos algumas perguntas aqui, já separadas. A primeira pergunta aqui é do João Pedro. Ele está perguntando, Daniel, sendo bem sincero, porque eu nunca ouvi falar do livro de Enoque na igreja, se ele parece tão importante assim. Eu acho que a maioria, eu imagino que ele está falando de igreja evangélica, tá? Então eu vou responder como se fosse igreja evangélica. A maioria dos pastores, e talvez até muitos padres, padre deve conhecer, pastor talvez às vezes não conhece, mas a maioria deles acho que nunca nem ouviu falar no livro de Enoque, tá? E muitos devem pensar o seguinte, cara, o livro não é canônico, ele não entrou na lista dos livros inspirados. Então, para que eu vou citar isso? Vou causar confusão. Vou causar confusão, vai dar problema para mim depois, que eu vou ter que explicar, né? Então, na regra na tese do menor esforço, eu não vou cutucar leão com vara curta, né? Vou ensinar coisa que vai dar miola na cabeça dos caras e eu que vou ter que resolver depois. Pois é. A Mariana Albuquerque, ela tá perguntando aqui, eu fico com a sensação que esconderam coisas da gente. Quem decidiu tirar esse livro do cânon e por quê? Não, ele nunca entrou. Não tiraram, não. Ou vamos substituir a palavra. Por que ele nunca entrou, então? Ele não chegou a ter esse estatuto. Por que estão escondendo coisas da gente, ele quer dizer, né? Tipo... Então, eu acho que não, cara. Realmente é um livro exótico. Mas assim... E não vão arriscar também, né? Colocar alguma coisa que é duvidosa, né? Porque, dependendo do que você coloca na lista dos livros, você desmerece a própria Bíblia, né? Todo o conjunto. Eu acho que ele é excelente como um apêndice para você interpretar melhor algumas coisas da Bíblia. Mas eu acho, na minha humilde opinião aqui, eu acho que realmente ele não teria capacidade de estar na Bíblia. Inclusive porque a Bíblia teria mais umas 500 páginas. Né? Ia ficar um tijolão intransportável. Você pega o Novo Testamento. Termina assim, Jesus, os evangelhos. Jesus fez muitas outras coisas, mas se eu fosse botar aqui tudo que ele fez, nenhum livro do mundo caberia. Mas tem isso também, né? Precisa ser portátil o negócio. Verdade. Né? No Kindle hoje, quem sabe, dá para encaixar tudo, né? É claro que tem bíblias, Vilela, como... Existem bíblias de estudos de Oxford, eu tenho essa bíblia lá em casa, que os caras encaixaram tudo quanto é livro desse na Bíblia. Tem o Evangelho de Maria Madalena. Tudo misturado. O maluco meteu tudo, meu irmão. Aí se tu quiser levar aquilo, tu leva e lê aquilo ali. Entendeu? Maria Madalena, Judas, tudo, Macabeus, Macabeus. 1 Macabeu, 2 Macabeu, 3 Macabeu, 4 Macabeu. Você fala, meu irmão, é Macabeu pra caraca. É muito hein? Macabeu. Pô, nem sabia, achei que era 1 e 2 só, né? Cara. Então vai um pouco. Fica aí do pessoal querer pesquisar e saber mais, né? Fala, Romer. Tem a pergunta aqui da Suado88, ela mandou o seguinte, Eu confesso que isso me dá medo real. Esses ainda poderiam influenciar o mundo hoje? É o que a gente tá falando. Será que não estão por aí? Na verdade, eles mandam nesse mundo físico, né? Porque esses anjos são os anjos caídos que governam o mundo através dos seus representantes. Os demônios que estão preparando a vinda do anticristo. Aquela minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, hostes celestiais. Que eles dominam territórios inteiros, né? Dominam. E não necessariamente territórios que a gente marca geograficamente então, como assim, nós. A tese do livro de Enoque é que esses 200, eles foram presos em cadeias eternas, eles não podem ter contato com o ser humano. Então, na altíssima magia, quando o cara precisa conversar com esses específicos, ele tem que ir lá onde eles estão. Então, o cara faz um ritual de projeção astral e a alma dele vai na dimensão onde esses principados estão.